2 Coríntios 9:5. Vamos abrir em 2 Coríntios 9:5. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios 9:5. Já todos abrimos? 2 Coríntios 9:5. Paulo escreve aos Coríntios e diz-lhe a eles: Portanto, tive por coisa necessária exortar-vos estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que seja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará; o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permaneceu para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Paulo escreveu esta passagem à igreja de Coríntios, exortando-os a que semeassem. Uma das coisas impressionantes que eu tenho visto, eu tenho ouvido a história de um homem de Deus. Qual é a sua dependência de Deus? Você está a viver completamente dependente de Deus ou não? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não está a depender de ordenado, não está a depender do dinheiro que tem no banco, não está dependente disto, daquilo, e você diz: mas isso é fácil de dizer, mas viver. Pois, mas se você nunca começar a acreditar nele, ele também nunca se vai começar a mover para que isso possa começar a acontecer. Muitas das vezes colocamos os nossos olhos mais em bens materiais do que colocamos em Deus, e daí vêm os problemas. Deus é quem supra as nossas necessidades, é quem enche a nossa boca de bens. É Ele que diz: cai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Mas será que conseguimos fazer isso? Conseguimos viver assim? Não é fácil para nós, como humanos, às vezes, dar um passo e não saber onde pôr o pé. Mas Deus tem pedido isso a todos os homens que andam com Ele. Confiar nele. Só você, confiando em Deus, está a acreditar que Ele existe realmente. Então vamos semear. Em nome de Jesus, vamos semear. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e confiar em Ti, Senhor. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque Tu és o nosso Senhor. E te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar-se, a favor. Vamos abrir em 1 de Reis 19:19.
1 de Reis 19:19. Antes de nós lermos, eu quero-vos dizer o título da mensagem. Serviço agora. O que eu tenho sentido ultimamente, mais do que noutra altura, é que Deus planeia fazer algo. E eu quero. Uma das coisas, serviço agora. O que eu tenho sentido da parte de Deus é que Deus vai começar a fazer qualquer coisa. Agora. Vai começar a fazer qualquer coisa de novo. Algo bastante diferente. Para isso vai precisar de homens e de mulheres de Deus que se deem para o serviço de Deus. Por isso o título da mensagem. E eu quero-vos mostrar como foi a chamada de um homem. Para você entender que aqueles que são chamados a Deus têm um sentimento interior muito forte e sabem o que é que têm que fazer. Em 1 de Reis 19:19, Deus disse a Elias para passar o seu testemunho, passar sobre Eliseu. Eliseu devia de ser um servo, passaria a ser um servo de Deus, seria agora um servo de Elias, para depois ser o próximo profeta em lugar de Elias. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, o filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava na 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse-lhe: Deixa-me beijar meu pai, minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu de feito? Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as suas carnes e deu ao povo e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Quando alguém é chamado para servir no ministério, tem uma forte convicção dentro dele. Ele sabe que é isso que tem que fazer. Ele sabe que aquilo que ele sente no interior é aquilo que ele tem que fazer. Não há nada a partir desse momento que seja mais importante. O serviço para Deus. Será que quando nós vamos servir a Deus e tudo se transforma num mar de rosas, como se costuma dizer, tudo começa a correr bem? Não, não começa. Você escolheu servir o Deus Altíssimo. E para servir o Deus Altíssimo, você precisa passar por um processo em que vai retirar de si coisas que não emprestam. Mas já antes isso acontecia, sim, mas agora mais ainda. Deus o vai mostrar como andar, se você quiser. Se você realmente o quiser servir. Tudo muda a partir desse momento. Muitas pessoas pensam que não, pronto, eu estou a servir a Deus, mas a minha vida continua igual. Não, a sua vida mudou completamente. Ainda hoje, Deus dizia: Tu trabalhas para mim.
Ele me dizia: tu trabalhas para mim. Quando nós dedicamos a nossa vida a servir a este Deus, as coisas começam a acontecer. Aquilo que era impossível torna possível. Aquilo que aos olhos humanos não dava, para Deus dá tudo. Então, mas isso também acontecia antes, quando nós éramos só, não servíamos a Deus. Sim, porque você foi chamado, você é um filho de Deus. Mas depois de você ser chamado, a incumbência de servir a Deus vem à sua vida. Pode não vir numa altura ou noutra, mas você sabe que tem que servir. Você sabe no seu interior que você tem que pregar a palavra de Deus aos outros, você tem que mostrar Jesus aos outros, não tem que impingir Jesus. Cuidado com isso. Você tem que mostrar o amor de Deus. Por isso é que Jesus disse, quando mandou que os discípulos fossem pregar o Evangelho, dizei a todos, é chegado a vós, pregai as boas novas de salvação, é chegado a vós o reino de Deus. Não é chegar a vós o medo. Epá, se vocês não fizerem isso, acontece isto. Não, não é o medo. É as boas novas. O testemunho da sua vida vai ser testemunho para os outros, para trazê-los até Jesus. Para que o seu serviço seja notado pelos outros. Em que olhem para si e vejam diferença na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma até de retaliar. O que é que eu quero dizer com retaliar? De você se vingar. Vingar? Então, mas ao homem de Deus não é dado vingar-se, por isso mesmo. Na altura que lhe fazem alguma coisa, o que é que vocês fazem como se vinga? Entrega o assunto a Deus, porque dele é a vingança? Ou você vai fazer alguma coisa por isso? Eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos a servir o Deus Altíssimo. Não estamos a servir a humanos. Uma das coisas que temos que começar a perceber desde já é que Ele sabe tudo. Não vale a pena você tentar enganar mesmo as autoridades que existem dentro da sua igreja, porque você será punido por Deus por causa disso. Você está... eu sei o que eu estou a dizer. Eu sei o que é que eu vi. Eu sei o que é que eu vi. E eu sei o que é que aconteceu. Não minta perante as autoridades da sua igreja. Diga sempre a verdade. Seja honesto. Porque você estando a mentir a uma autoridade dentro da igreja, você está a mentir ao próprio Deus. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que servir a Deus não é uma coisa que se decide. Hoje levantei-me, estou numa de servir a Deus. Não, você não está numa de servir. Você sabe no seu interior que tem que o fazer. Que não é outra coisa que pode fazer, que é isso que tem que fazer. E se é isso que você sente, então está no sítio certo. Deus está chamando agora homens e mulheres para servir a Deus. Mas não é para um serviço qualquer. É para uma grande responsabilidade de servir ao Deus vivo. É uma responsabilidade muito grande de saber que a partir desse momento você está ao serviço de Deus. E estando ao serviço de Deus, todas as pessoas vão olhar para si. O que é que você fala lá fora, você diz, como se comporta, tudo vai ser visto. E acredito uma coisa, porque a mim já aconteceu o mesmo.
É principalmente as pessoas que não têm Deus que o vão acusar. É um dia em que eu agarrei e disse uma coisa que para mim não tinha maldade nenhuma. Não tinha, não estava a prejudicar ninguém. Só estava a dizer que agarrei no rádio e disse: eu estou fora do carro. E não estava fora do carro. Houve alguém que estava ao meu lado, não tinha aceito Jesus como seu Senhor e Salvador. Olhou para mim e disse: mas isso não é mentira? Ele não imagina o que disse na minha vida. O que é que ele disse? Bateu tão forte dentro de mim. Ele tinha toda a razão. Eu estava a mentir. Porquê? A partir daí mudei toda a minha conduta. Eu não tenho que mentir por causa de mim, por causa de outros, por causa de trabalho, por causa de nada. Eu tenho que ser verdadeiro e honesto. Mas para isso você pode ser prejudicado. Se eu for prejudicado, Deus me abençoará de volta. E Deus tornará o mal em bem. Porque Ele é que é Deus, não sou eu. Ele diz: minha vingança eu retribuirei. Mas eu honro o meu compromisso. Eu não sou filho do pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Eu sou filho de Deus. Então eu não minto. Da mesma forma, em tudo o resto, cale o seu comportamento. Pois há coisas que nós fazemos que nós sabemos que está errado. E quando nós sabemos que está errado, o que é que temos que fazer? Pois pedir perdão a Deus. Buscar a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me. Retira isto de mim que eu sei que está errado. Peça em nome de Jesus. Se você é sincero, arrependeu sinceramente, pediu sinceramente, Deus faz isso na sua vida porque é você que está. E Ele consegue mexer nos sentimentos, desejos, Ele consegue mexer em tudo. Desde que você queira e permita e queira que isso aconteça na sua vida. Eu quero-vos mostrar a alguns homens e algumas mulheres o que é que aconteceu. Lucas 8, 1. Vamos lá abrir. Lucas 8, 1. Lucas 8, e tenho aqui. Lucas 8, 1. Jesus agarra e está a pregar o Evangelho. E veja o que é que acontece. E aconteceu depois disto que andava pela cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 ia com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios, Joana e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Alguns homens e algumas mulheres você tem que entender o que é servir a Deus. Servir a Deus é você predispor a sua vida para o serviço de Deus, para aquilo que Deus deseja. Ora, o desejo de Deus muitas vezes não são os nossos, mas é o desejo de Deus fazer com que o Evangelho cada vez vá mais longe, toque em mais pessoas e prospere cada vez mais. E para poder fazer tudo isso, é preciso vários tipos de pessoas, inclusive pessoas que trazem largas somas de dinheiro para dentro da igreja. Aqui vemos que com Jesus iam mulheres que o ajudavam financeiramente. Eu quero que você entenda uma coisa. Você pode estar a servir a Deus na igreja através das suas finanças. Eu quero que você entenda uma coisa.
Você, quando se predispõe a servir a Deus, Deus sabe quem você é e sabe o que é que está preparado para você fazer. Eu conhecia alguns homens que não sequer estavam no mundo dos negócios. Um deles que eu conheci até era professor da escola, era professor. E ele foi tocado por Deus para entrar no mundo dos negócios. E agora movimentava milhões mesmo. Porque Deus lhe mostrava como fazer. Eu quero que você entenda, quando esses homens e essas mulheres entram e percebem que o seu serviço a Deus é trazer finanças para o reino de Deus, e eles entendem, largas somas de dinheiro começam a chegar às suas mãos. E o que é que eles podem pensar? Bem, então com tanto dinheiro eu posso fazer tudo. Você tem que entender que você está ao serviço de Deus. Por isso é que essas largas somas de dinheiro estão a chegar às suas mãos. Você tem que perceber que realmente você vai ser abençoado e vai viver uma vida abençoada, muito abençoada, mas você está principalmente para abençoar a igreja e abençoar os outros. Quando Deus permite essas largas somas de dinheiro chegar às suas mãos, é para que você abençoe. E acontecendo isso, não é. Deixa-lhe ler mais um versículo para você entender. Vamos abrir outro versículo para você entender quem Deus chama. 1 de Coríntios 1:26. 1 de Coríntios 1:26. Ao ler este versículo, você vai entender como é que Deus chama. Muitos pensam assim: não, Deus está a chamar, ou parte de pessoas que têm dinheiro pensam assim: não, a igreja quer-me lá, mas é para eu lhes dar dinheiro. E eu quero que vocês vejam o que é que Deus diz. 1 de Coríntios 1:26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Quer dizer, não são aqueles que já têm alguma coisa na vida, que já são nobres de nascimento, são poderosos, têm influência aqui ou ali, ou que são sábios. Diz que aqui Paulo está a escrever à igreja de Corinto e diz: olha, não são muitos os que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis ou desprezíveis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Mas para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus vai buscar pessoas e vai agarrar nessas pessoas, porque ele conhece o coração dessas pessoas, vai agarrar nessas pessoas e vai as fazer prosperar muito. Mas elas têm que entender e perceber que essa prosperidade que chegou agora à vida delas tem um propósito. Esse propósito é abençoar o ministério, abençoar a igreja, mas também abençoar aqueles que estão à sua volta. E assim fazendo, você vai fazer com que mais venha parar às suas mãos. E não será muitas das vezes aqueles que já têm dinheiro, será aqueles que vão começar do zero, por assim dizer. Para que nenhuma carne se glorie. Não, eu tinha, não. Você tem agora, porque está a andar com Deus, porque fez um propósito com Deus e Deus o escolheu para esse serviço. Quem é que é escolhido para um serviço ou para outro? Não sei. Mas Deus o sabe. Deus escolhe pessoas segundo o seu caráter, segundo Ele sabe o que há de colocar
ao serviço de cada um. Você pode dizer, mas eu sou muito eloquente a falar. Ouça, não, por favor, não vá por aí. Não tem nada a ver com isso. Você só tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. E Ele começa a moldar a sua vida para falar, começa a moldar a sua vida para dar, começa a moldar a sua vida para servir. É Ele que molda a sua vida. Eu lembro-me sempre com muito carinho, de um testemunho de um pastor. Este testemunho foi-me dado na escola bíblica, ou na escola ministerial, não sei qual das duas. Sei que foi numa delas e me tocou muito. A minha esposa está ali a dizer atrás que foi na ministerial. Este pastor era, por escala, era colocado uma pessoa em cada lugar. Naquela igreja, as casas de banho não eram dentro da igreja, eram fora da igreja. Então alguém tinha que estar à porta da casa de banho. Lá dentro da casa de banho, claro, mas à porta. Para ajudar as pessoas e tudo mais. E ele, semana após semana, era escalado para estar ali. Ele chegou a falar, mas sou sempre eu. Sou sempre eu que estou nas casas de banho. Ele questionou. Sou sempre eu aqui. Mas ele percebeu que era propósito de Deus na vida dele. E então pediu perdão a Deus e começou a orar pelas pessoas que entravam lá. Cada vez que uma pessoa entrava lá, às vezes vinha mal disposta, às vezes não vinha bem, ele orava pela pessoa. Não tocava uma pessoa, mas orava. Pai, abençoa esta pessoa, ela precisa de ti. Ele orava. E as pessoas saíam melhor, saíram mais leves. E ele estava todo contente de estar ali. Quando ele estava todo contente de estar ali, Deus agarrou nele e meteu-lo na fila da frente. Servir a Deus. Você tem que perceber uma coisa. Quando você está a servir a Deus e acontece alguma coisa, existe um propósito para isso. Existe um propósito porque Deus não é os homens que querem ver a sua reação. Não, mas foi aquele que me fez isto. Não, não foi aquele. Foi Deus que permitiu que acontecesse na sua vida. Porquê? Para Deus ver a sua reação. Por isso é que ele diz, eu te deixei ter fome para ver o que estava dentro do teu coração. Porquê? Deus quer ver o nosso interior, quer saber como é que nós estamos, quer nos mostrar a nós como é que nós estamos. Ele sabe como é que nós estamos, mas quer que nós possamos ver, entender, perceber que há coisas na nossa vida que estão erradas e que têm que ser moldadas, têm que ser limpas por Deus, mas nós temos que permitir, porque Deus deu o livre-arbítrio a nós. Nós não vamos fazer isso. Ele não vai moldar-nos a nós só porque nós dissermos eis-nos aqui. Ele vai nos moldar, vai nos mostrar o erro para que nós dizemos, Senhor, limpa-me, retira de mim. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a decisão sobre a nossa vida. Deus permitiu isso sobre nós. Por isso é que Adão e Eva fizeram o que fizeram. Pecaram, porque tinham livre-arbítrio. Eles podiam pecar. Podiam ter decidido não pecar, mas decidiram pecar. Assim na sua vida, aquilo que você sabe que não está bem na sua vida, você pode pedir a Deus, ajuda-me, retira de mim. Ele tira. É impressionante o que ele faz. É impressionante. Mas eu quero que você entenda que é Deus que escolhe as pessoas. O próprio Jesus, nós podemos ver lá, vamos abrir lá em João 15. João 15. João 15, eu digo-vos já qual é João 15. Eu disse João 15.
É João 15, peço desculpa, é isso mesmo. João 15, 16. João 15, 16. Em João 15, 16, Jesus fala sobre nós estarmos nele, fala sobre a vara na figueira, fala que nós temos de estar em Jesus. Se não estivermos em Jesus, nada podemos fazer. Temos de depender completamente de todas as nossas ações, todas as nossas decisões, depender de Deus. E agora aqui em João 15, 16 está o que ele diz. Mas não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Quando nós diz, eu aceitei Jesus, você deveria dizer, Deus lhe deu o privilégio de você aceitar Jesus no seu coração. Você é um escolhido. Você foi escolhido como filho da adoção de Deus. Enquanto Jesus é filho de Deus, nós somos filhos adotivos. Através do que Jesus fez, somos filhos adotivos ao Pai. Foi através do Pai que nós fomos escolhidos. Portanto, existe para cada um de nós um propósito que o Pai nos quer dar para que nós façamos esse propósito e façamos a obra da qual nós fomos chamados. Quando ouvi o título, Deus estava a falar comigo outra coisa completamente, estava a falar algo da minha vida pessoal. E depois diz-me, eu dizia, mas isto é para eu falar sobre isto? Não, isto é para ti. O que tu vais falar é serviço agora. E eu, serviço agora? Palavra forte. Mas eu lhe digo, o tempo é agora de servir a Deus. O tempo é agora para todos aqueles que Deus escolheu começarem a ser chamados para o serviço dele. Era assim como eu estive na tropa, fiz tropa obrigatória, eu fui voluntário, eu não fui chamado como tropa obrigatória, mas eu fui voluntário para a tropa. E aqui Deus lhe mostra que você é chamado, mas cabe assim decidir se você é voluntário ou não. Deus quer fazer com cada um de nós a obra que Ele tem proposto. Cada um no seu lugar. Não há lugares maiores que os outros. Há lugares que Deus escolheu pessoas para colocar. Porque se um está a fazer uma coisa que pode ser aos olhos de toda a gente grande, ou está a conduzir outras pessoas, também aquele que está à porta é muito importante. O seu sorriso para receber as pessoas é muito importante. A sua amabilidade para abrir a porta, para dizer bem-vindo a este lugar, seja abençoado. Você está a trazer paz, é a primeira pessoa que traz paz a todas as pessoas que entram. Você é muito importante para o reino de Deus. Pouco importa o que você estiver a fazer. Pouco importa se estiver nas casas de banho, se estiver a limpar as casas de banho. Pouco importa se estiver a pregar a palavra, se estiver a fazer, se estiver a dirigir pessoas. Pouco importa o que você estiver a fazer. Você é importante para o reino de Deus. Porque Deus está a ver o que você está a fazer. Se você está a fazer de coração sincero, se você não está a fazer com contrariedade, você está a dizer, mas eu é que estou a fazer isto. Você não podemos esquecer, nós estamos a servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E sabendo isto, tudo o que façamos, façamos com amor e alegria. Porque para Ele estamos a servir.
para Ele, não para o homem. Alguns podem dizer, mas o líder nem reparou no que eu fiz. Isso não interessa nada. Não interessa. Interessa que Deus viu. Deus viu. Você entende? O que é que a palavra de Deus diz? Quando orares, não ores como os outros oram, que oram nas praças. Não. Quando quiseres orar, fecha no teu quarto, fica sozinho e ora a Deus. Porque Deus que te vê em oculto te abençoará. Quando fizeres alguma coisa, não agarres e faças bandeirinhas e faças soar, sei lá o quê, buzinas. Não, faz em oculto. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a tua direita. Porque é Deus que nos vai recompensar, não vão ser homens. Porque se você está à espera de homens, alguma recompensa, alguma palavra de apreço ou qualquer outra coisa, você já tem a sua recompensa. No entanto, se você esperar em Deus, a sua recompensa vem de Deus e não do homem. Eu quero que você entenda. Você vai começar a servir ao Deus vivo. Você não vai servir a pessoas. Você vai servir ao Deus vivo. E acredite que vão acontecer coisas que você pode até nem gostar. Mas você, nas coisas que você não gosta, veja aquilo onde pode estar alguma coisa não muito bem na sua vida. Procure saber, veja interiormente, procure, analise. Se você ouvir uma resposta não muito fácil, às vezes uma resposta mais dura, como é que você ficou? Você ficou aceso? Como é que está a sua falta de perdão? Como é que está o seu perdão? Você está com falta de perdão? Você tem que moldar essa área. Você tem que pedir a Deus ajuda. Porque Deus está a fazer, através destas pequenas coisas que acontecem, está a moldar a nossa vida. Para que nós saibamos o que devemos fazer e como devemos atuar. Não é por acaso que Jesus disse, quando derem uma chapada na face direita, oferece a esquerda. O que é que ele está a dizer? As contrariedades da vida, vocês serão moldados. Mas minha vingança eu retribuo. Acreditem em mim. Eu tenho visto algumas retribuições que são duras. Mas percebo que existe uma vontade de Deus. Você entende? Você entende? Servir a Deus. Se você tem esse sentimento dentro de si, se você tem essa incumbência dentro de si, esse pressentimento dentro de si, é a melhor coisa. No entanto, se você não tem e acha que deve fazer, ora outra vez a Deus, busca a Deus para saber se é isso que Deus quer para a sua vida. Sabe, você pode estar a servir a Deus sem estar a servir na igreja. Você pode estar a puxar pessoas do mundo para dentro da igreja e você está a fazer servir a Deus. Deus o colocará no sítio certo, na hora certa. Eu sei de muita gente e algumas pessoas que eu conheci que Deus me mostrou por sonhos e visões que eles iam fazer coisas assim ou assado e eles largaram tudo e foram logo a correr. Isso é completamente errado. Você tem que esperar o tempo de Deus para a sua vida. Porque é no tempo de Deus que você está moldado e está capacitado para poder fazer. Não, nunca. Deus lhe mostrou porque esse é o desejo dele para a sua vida. E isso vai acontecer na sua vida
em tempo oportuno. Nunca antes. Servir a Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Mas também a maior responsabilidade que você alguma vez teve na vida. Não pense assim, não, eu vou servir a Deus e depois, se não, eu deixo de servir a Deus. Não faça isso. Pense nas consequências dos seus atos, das suas decisões, das suas atitudes. Eu volto a dizer, você não está a servir ao homem, está a servir a Deus. Você não está a servir a homens, você está a servir a Deus. E se você está a servir a Deus, sirva, haja o que houver. Nós temos falado várias vezes sobre várias passagens bíblicas. Eu vou-vos relembrar mais uma de Jonas. O que é que aconteceu com Jonas? Deus disse a Jonas, vai pregar a Nínive, vai pregar àquela cidade. E Jonas, o que é que foi? Agarrou-se, levantou e foi para lá? Não, fugiu, porque não queria. E por causa de não querer fazer uma coisa que Deus queria, ele trouxe problemas para ele, para a vida dele e para todos que estavam com ele dentro do barco. Inclusive ele foi mandado fora do barco e foi parar dentro da barriga de um grande peixe. Até que ele reconheceu o erro, se arrependeu e Deus o proporcionou para ele ir pregar a Nínive. Havia razões na vida de Jonas que não queria pregar naquela cidade. Aquela cidade tinha sido má ao povo de Jonas. Mas apesar de ter sido má, se ela se arrependeu, não tem direito a arrependimento. Aquelas pessoas que lhe fizeram mal, será que não têm direito a arrependimento? Eu lhe digo, todos aqueles que precisarem de ajuda, que já me fizeram de mal, eu vou ajudar. E já ajudei alguns deles. Alguns que me prejudicaram. E voltaria a fazer outra vez. Porquê? Eu quero honrar o meu Deus. Se entende? Eu quero que as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas decisões tragam honra para o meu Deus. Não desonra. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, cuidado que aquilo que você possa pensar dos outros. Existe alguma boa fama, alguma virtude, algum louvor nisso? Então faz-se tudo isso. Você é um servo de Deus. Você tem esse sentimento de servir a Deus, dar a Deus. Bem-vindo a esta grande família. Mas não se esqueça de uma coisa. Você está a servir a Deus Altíssimo. E há uma grande responsabilidade nisso. Mesmo muito grande. Você não se pode esquecer disso. Eu peço ao Grupo Louvor que venha para aqui, Sérgio. Vamos ficar de pé. E vamos dizer assim, Isaías uma vez disse, Senhor, perante ti, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui perante ti, Senhor. Que se faça em mim a tua vontade, tudo para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Se queres que eu seja chamado, então que eu faça o que te agrada, Senhor. Se queres que não seja chamado agora, se calhar mais tarde,
que se faça a tua vontade e eu espero em ti. Seja aquilo que tu queres e não o que eu quero, porque a minha vida eu quero que seja de honra para ti. No nome de Jesus. Eu te dou toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus. Amém. Serviço agora é para si. Muitas bênçãos. Bom fim. Amém.